Olá, boa noite, tudo bem? Cá estamos então, depois de um bocado de tempo, estou tentando acertar algumas coisinhas aqui ainda e enquanto o pessoal vai sendo avisado aí, né? Alguns talvez estejam na espera, né? Porque nós avisamos, então estamos começando com uns 2 minutinhos de atraso aí. É 20 horas e 7 minutos, então vamos começar a bater um papo aqui, conversar sobre os caminhos, né, primeiro os problemas, né, que estão acontecendo com o Supremo Tribunal Federal, com o que o TSE tem a ver com isso, né, e, e mais algumas coisas gravíssimas, né, que estão acontecendo. E que aí você começa a juntar o quebra-cabeça e vai entender o porquê é que nós estamos defendendo uma ruptura com tudo isso aí, é, por conta da instalação do federalismo pleno no país. Né? Quando as pessoas entenderem isso, entenderem as razões, e aí eu espero que não seja tarde demais, então nós vamos conseguir mudar o país realmente, porque é preciso do povo. Não adianta a gente sair às ruas, gritar, podemos falar fora STF, fora Toffoli, fazer impeachment de todo mundo, etc. Maravilha, vai dar uma melhoradinha, mas não vai resolver o problema. Né? Nós temos coisas bem mais graves ainda, até deixa eu anotar mais uma coisa aqui, bem mais graves, sabe, do que se possa imaginar. E então, enquanto o pessoal vai chegando aí, você que já está aí, é, ajude a compartilhar, chame seus amigos, né? Porque os assuntos que nós vamos discutir aqui não são na mesma linha, não estão, as abordagens não serão as mesmas que são feitas por todo mundo que está reclamando, chorando, gritando, enfim, porque são consequências. Eu venho avisando há muitos anos que nós sofreremos graves consequências se não tomarmos as providências necessárias. Quais providências são essas? Bom, tem gente que advoga, né, para botar todo mundo no paredão. Também não vai adiantar. As providências são eliminar a causa. Uma vez eliminada a causa, os efeitos serão também tolhidos, serão eliminados. Né? Então, é absolutamente necessário se atacar a causa dos problemas. Não adianta ficar atacando os efeitos, meus caros. Tá? Hoje nós estamos sofrendo os efeitos. Então, esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que juntamente com os ministros do TSE estão impondo ao país uma expressão muito bem definida por por um dos ativistas, não lembro bem, o jornalista, eu acho que foi um jornalista que falou isso, do império da toga. Né? E isso é um completo disparate, né? Isso já vem acontecendo já há muito tempo, é um completo disparate por conta de se acreditar que nós vivemos em uma república, né? É, em uma democracia, né? Uma república com alguma democracia. Mas nós não temos, infelizmente, uma república, temos uma republiqueta e que está sendo apossada cada vez mais, né, por pessoas absolutamente inadequadas para uma república, para um quadro de decência, né? Quadro de decência, vamos colocar dessa maneira. Né? Então, o que aconteceu com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu demorei um pouquinho para falar, eu prefiro, às vezes, demorar um pouco para tomar ciência das coisas. Tem coisas que têm que ser ditas e tomadas providências imediatas? Sim, e sabemos quando fazer isso. Mas sair falando por aí, só por falar, só para protagonizar, não é do nosso feitio. Tá? Nós estamos aqui para mostrar os caminhos e, uma vez que a mostra desse caminho seja aceita e compreendida,
pela grande maioria da população, nós estamos prontos para fazer o que é necessário fazer. É simples assim. Tá? Gritaria não serve, só serve para eleger pessoas que se aproveitam, né, dessas crises sociais para entrarem no Congresso, né, entrarem nas câmaras legislativas estaduais, para entrarem nas câmaras municipais, para, enfim, cada um resolver a sua vida. Né? E não é por aí, não é, o Brasil não se resolve dessa maneira. Assim vocês vão entender porque é que eu não entrei num partido político para me candidatar a deputado, para candidatar a governador ou a senador, seja lá o que for. Não. A gente até pode fazer isso, tá? Mas tem que ter um propósito, um projeto, sabe? E não simplesmente chegar lá e as coisas não acontecerem. Tá? Então vamos lá. Supremo Tribunal Federal, vamos ser bem objetivos. Então, o que aconteceu? O Supremo simplesmente cumpriu uma lei. Simplesmente cumpriu a Constituição e a lei. Tá? A Constituição, do artigo 118 ao 121, por mais que nós tenhamos nos escandalizado com a situação, eles simplesmente cumpriram com a Constituição. Simples assim. Não pode falar o que quiser. Pode me xingar, inclusive. Mas não adianta. Eles cumpriram com a Constituição. Olha aqui, ó. Está aqui a Constituição, artigo 118 até o 121, tá? 118 até o 121, e o artigo 121, onde é que está? Ele deixa bem claro que toda a regulamentação, o funcionamento e as atribuições do TSE, ou seja, do Supremo Tribunal, ou melhor, do Tribunal Superior Eleitoral, né, serão definidas em lei. Tá aqui, ó. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Ponto final. Quer dizer, aqui já está uma indicativa. Se você for na regulamentação, você vai ver que realmente aquilo que o Celso de Mello falou, infelizmente ele está certo, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional e da legislação. Do ponto de vista ético, moral e do ponto de vista estrutural de uma organização de Estado, está absolutamente equivocado. Esta é a situação. Então, quando o STF se aproveita de uma situação, como se aproveitaram realmente os juízes, de maneira a criar problemas para nós e aumentar o poder deles, eles aproveitam muito bem. Eles conhecem muito bem esse texto aqui. Tá? Por outro lado, eles utilizam este mesmo texto aqui, né? Seu tom está muito baixo, mas, pois é, Vera, eu realmente não sei, tem que ver se os outros vão se queixar também. Eu estou falando o mais próximo possível aqui, o som aqui tá no alto também, e não sei o que fazer para tentar aumentar. Gostaria que os demais que estão nos ouvindo pudessem dizer como é que está o som, né? Que às vezes é no próprio aparelho, o aparelho receptor que está com algum, ou a transmissão, a banda de dados, enfim, né? Bom, vamos lá. Então, a questão é que o Supremo Tribunal, os ministros, eles acertaram do ponto de vista legal, mas erraram do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de uma organização justa, né, de uma estrutura de Estado no que diz respeito ao separar o que é judiciário e o que é eleitoral. Aqui no Brasil, aliás, o Brasil é um dos raros países do mundo, até saiu divulgado um banner por aí, muito bem colocado, mostrando que dentre as 15 principais democracias do mundo, principais repúblicas, países, né? Obrigado, Juliana. Os principais países, né, com os principais 15 países com uma democracia consolidada, sabe? Ótimo, Ivomar, obrigado. Nosso vice-presidente do Instituto Federalista, seja bem-vindo. E esses países, nenhum deles tem
justiça eleitoral. Eles têm um processo de gestão, de administração das eleições, que é feito por um órgão específico. O processo relacionado a questões judiciárias, né? Ótimo, obrigado, Wanda. Boa noite a todos que já estão por aí, né? E esse processo, as questões criminais, elas são encaminhadas para, tudo bem, Lucavei, para o judiciário. Aqui não, aqui eles criaram um negócio chamado Tribunal Superior Eleitoral, criaram o Tribunal Regional Eleitoral. Quer dizer, botaram juízes para administrar eleições. Isso é um absurdo. Eu venho denunciando isso há muito tempo. Tá? Eu venho denunciando isso. Olha, tem aqui um livro. Aqui, ó. Esse livro aqui é o Cara Nova para o Brasil. Quem quiser baixar esse livro aqui, é de graça, tá? De graça. Está em caranovaparobrasil.com.br. É muito simples. caranovaparobrasil.com.br. Está aqui dentro, no ensaio constitucional, uma nova organização do sistema eleitoral. Eu não lembro agora qual é o artigo aqui, como é que, para poder dizer qual é a disposição, né? Achei. Nós criamos aqui um Conselho Federal Eleitoral que tem como atribuição zelar pelo cumprimento da Lei Eleitoral Federal, organizando e administrando o processo eleitoral para a presidência da República. Tá? Não cabe ao Congresso Nacional legislar sobre matéria eleitoral estadual e municipal. Os conselhos estaduais eleitorais são organizados e mantidos pelos estados, seguindo os princípios gerais desta Constituição. Está aqui. Isso aqui eu comecei a escrever em 1994. Tá? Por quê? Porque é uma coisa absolutamente normal. É uma coisa lógica. Não faz sentido pegar e misturar as coisas desse jeito. E aí a mistura é tão grande que eles colocaram até mesmo os ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal dentro do TSE. Quer dizer, se você tem consegue entrar com um recurso, porque a Constituição garante um recurso ao Supremo Tribunal Federal, parte dos mesmos juízes do Superior, do Tribunal Superior Eleitoral compõem também a Suprema Corte, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Percebe? Então, os caras que fizeram, que julgaram alguma coisa dentro do TSE e denegaram, julgaram mal, enfim, se equivocaram, erraram de propósito, aí vai ser recorrido ao Supremo, e o Supremo é composto, em parte, pelos mesmos caras que estão no TSE. Gente, é um negócio, sabe? Tudo bem, Vitor? Muito bem. Pelotas, Rio Grande do Sul. Que bom. Um abraço para você também. Cinchado quebra-costela, como se diz aí no Rio Grande do Sul, né? Então, meus caros, quem é que nós temos que atacar? Nós temos que atacar essa estrutura. Nós temos que mudar o país. Mas existe um caminho que nós podemos adotar desde já. Tá? Desde já. Como é que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, nós temos que impedir o TSE. Nós temos três coisas para serem feitas nessa questão do TSE. E a terceira eu vou explicar, ela é muito grave também. Muito grave. Tá? Então a primeira coisa é com relação às urnas eletrônicas. Nós temos que pôr um fim nisso e nós continuamos a luta. Né? Eu coordeno convergências e faço parte agora também do Transparência Eleitoral. Estamos criando o Instituto Transparência Eleitoral, com a Mônica Martins, com a doutora Maria Cortis, Aparecida Cortis, com a Milka Brunazzo, com um timaço, né? Pedro Rezende, enfim, um timaço, criando essa instituição voltada especificamente para as questões eleitorais. E nós, federalistas, estamos dentro desse instituto também, ajudando a criar, inclusive. Bom, eu estou participando da criação diretamente desse instituto. Então, é preciso colocar um ponto final na questão das urnas. Já
em 2020, ter urnas de lona, porque não dá tempo de adotar qualquer tipo, nem mesmo imprimir o voto não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Ah, mas a eleição é 2020. Não dá mais tempo. Tá? Porque, quer dizer, tem que audiência pública para poder escolher que tipo de máquina vai poder ser homologada, e daí depois vem licitação, e vem implantação, e software, e não sei o que mais, sabe? São processos muito complexos, não dá tempo, e sabemos que o TSE vai enrolar, como enrolou o artigo 59A, desde 2000, aprovado em 2015, e que em 2018 simplesmente não estava pronto. Não fizeram absolutamente nada. E ainda fizeram aquele crime, cometeram aquele crime dentro do Supremo Tribunal Federal com o Gilmar Mendes, que foi presidente do TSE, mandando a PGR, tá? Mandando a PGR fazer uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, para anular os efeitos do artigo 59. Tá? Isso é crime, gente. E ele, o Gilmar, ainda se colocou como relator do processo no Supremo Tribunal Federal. Totalmente impedido, ele cometeu. Eu estava lá, eu fui impedido por 30 segundos, em 30 segundos, tá? Por uma questão de 30 segundos, eu ia dar voz de prisão para aquele rapaz, tá? Para não dizer outra coisa. Eu ia dar voz de prisão porque ele estava cometendo um crime lá. Tá? Só que eles não respeitam a Constituição, não respeitam nada, e alguns advogados e alguns militares que estavam lá, amigos meus, falaram, não faça isso porque você vai sair preso daqui e depois ninguém sabe o que pode acontecer. Porque nós estamos lidando realmente numa escuridão republicana. Tá? Então é muito perigoso o que está acontecendo, muito perigoso o que está acontecendo nesse país. Eu não posso dizer que todos são bandidos, etc., mas que tem bandidos dentro do Supremo Tribunal Federal e que tem bandidos dentro do Tribunal Superior Eleitoral, infelizmente tem, e em vários pontos do Judiciário. Tá? Infelizmente. São pessoas que não estão aí com a República, elas estão com outros propósitos. Tá? E o que é que nós podemos fazer então? Bom, primeiro, nós temos que conscientizar a população brasileira de que as urnas eletrônicas não prestam, elas são criminosas, elas elegem quem eles quiserem. Tá? Só foi eleito Jair Bolsonaro agora porque 2/3 da população queria e não tinha como enganar. E, além disso, algumas providências que nós, em conjunto da Convergências com a Transparência Eleitoral e mais algumas pessoas que estão envolvidos dentro desse processo todo, nós tomamos providências e conseguimos, com muita pressão, fazer com que o TSE não cometesse o crime novamente que foi cometido em 2014. Ah, mas está fazendo acusações, etc. É muito fácil de constatar que houve problemas em 2014. Tá? O nosso querido amigo Hugo Hirsch, ele fez o levantamento, assim como Marcelo Abriglieri também, um matemático em São Paulo, em duas abordagens matemáticas diferentes e foram constatadas inconsistências no processo de apuração dos votos. Então, essas inconsistências demonstram que houve fraude. Tá? Não prova que tem fraude, mas demonstra que tem fraude. Um dos métodos é do Hugo, que é aceito no Brasil, inclusive é usado pelo TCU, que fiscaliza o próprio TSE. O TSE diz que não aceita, né? Não aceita a lei de Newcomb-Benford, que é um processo estatístico de verificação de consistência estatística ou inconsistência estatística. Tá? Bom, então nós temos que conscientizar a população e cabe a vocês, tá? Cabe a vocês que estão ouvindo, que vão repassar essa live adiante, tá? Repasse as ideias nesse sentido também, para que nós possamos conscientizar mais e mais pessoas de que é necessário mudar o processo eleitoral. Começa aí, tá? E já em 2020, então, nós adotaremos urnas de lona com cédulas de papel. Ah, mas isso é atrasado, vai criar aquela confusão. Não vai criar confusão nenhuma, a contagem pode ser feita na
eleitoral que tem 250, 300 eleitores em média, né? São 570 mil sessões eleitorais, pode-se ampliar inclusive as sessões para mais, até 600 mil, e fazer a contagem dos votos facilmente com acompanhamento do eleitor ou de fiscais partidos, ou ambos, né? Pode botar duas camerazinhas de 50 pila cada uma em cima na hora do escrutínio e acabou o problema, gente, acabou o problema. Tá? Todo mundo registra, fotografa o boletim, toma informações, espalha e faz cruzamento de informações pela internet e não tem como fraudar. Se fraudar, reconta as cédulas porque elas existem fisicamente para serem recontadas. Ok? Segundo ponto, o TSE tem que perder a função de judiciário. Nós temos que apoiar, temos que, na verdade, incentivar, temos que exigir, pressionar os deputados e senadores para uma PEC. Nós, do Transparência Eleitoral, vamos fazer isso. O Movimento Federalista já apoia, desde já, uma PEC que altere os artigos 118 a 121 e, com isso, anule a lei complementar do artigo 121 e outras que tiverem, né? Criando a Agência Federal Eleitoral, tá? O Conselho Federal, sei lá o nome que se dê, tá? Criando as agências estaduais de administração eleitoral e remetendo para o Judiciário todos os processos de irregularidades não administrativas. As irregularidades administrativas podem ser julgadas administrativamente, não tem problema nenhum, tá? Mas não em pleno, em corte, com a toga, aquela coisa toda. Isso é uma palhaçada, gente. Isto é uma palhaçada, tá? Ministros, chega desse negócio, tá? TSE tem que acabar com o TSE, sabe? Ou então mudar, tudo bem, Ivanir, seja bem-vindo, mudar o nome para Agência Federal Eleitoral, tá? E ela vai administrar tão somente o processo eleitoral federal, ou seja, candidatura à presidência da República, presidência e vice-presidência. Ponto final. Tá? As agências estaduais devem fazer a gestão das eleições eleitorais e coordenar as eleições municipais. Acabou. Isso dentro do atual processo, dentro da atual Constituição, é perfeitamente possível fazer. Tá? Só que tem que ter em peso os deputados que foram eleitos, os senadores que foram eleitos. E nós temos que pressionar agora essa gente, sabe, esses parlamentares, para que isso venha a acontecer. Tá bom? Teodoro, tudo bem? Boa noite. Então, fazendo isso, nós vamos puxar o tapete desse projeto de poder. O projeto de poder continua. Saiu das mãos do Partido dos Trabalhadores ou dos partidos de esquerda, seja lá o que for, do Foro de São Paulo, não vem ao caso agora, mas, infelizmente, tem coisas acontecendo por trás. Por quê? Porque agora é o império da toga que está se implantando. Tá? Eles pegam a Constituição, obedecem à Constituição quando ela é a favor dos interesses deles e subvertem, deformam a Constituição quando é a favor do povo. Quando a Constituição é clara com relação a algumas coisas, eles invertem os artigos, dão nova interpretação e aí surgem os termos como neoconstitucionalismo, né? Como é que é? Excepcionalidades constitucionais. Tenha santa paciência, né? O que está acontecendo realmente no Brasil é algo de excepcional, né? Excepcional no mundo inteiro. Só em republiquetas de 8ª categoria realmente esse tipo de coisa acontece, porque quando tem lá um ditadorzinho, um canibal, alguma coisa assim, dessas regimes tribais praticamente, que esse tipo de coisa acontece. Provavelmente, pode ser que tenha até um pouquinho mais de ética do que essa turma que está aí. Tá? E o problema é que vão perdendo pudor, a tal ponto de, no TSE, o TSE fez um acordo
com os sistemas de identificação da Polícia Federal, etc., para criar o sistema de documentação única individual. Quem administra isso? O Tribunal Superior Eleitoral. Isso, se isso vier a acontecer, com o grande benefício de que todos os documentos vão ser reunidos num documento só, você não vai precisar mais andar com o título de eleitor, você não vai precisar mais andar com a Carteira Nacional de Habilitação, ou com o documento de saúde, ou seja lá o que for, tá? Porque tudo vai ficar reunido num documento só. Não, porque é parecido com os Estados Unidos, com Social Security, né? Gente, lá é uma federação de verdade. Realmente existe o Social Security Nacional, onde todos estão ligados ao sistema de previdência, sistema de saúde, né, federal. E tudo está dentro toda a documentação, habilitação, tudo está dentro desse documento. Um documento único. Ok? Mas lá é uma federação. Cada estado tem suas leis, cada estado tem sua autonomia e o governo federal não se intromete nos assuntos estaduais e municipais. Mas aqui nós não somos uma federação, nós somos um país unitário. Nós, de República Federativa, nós não temos praticamente nada. É pouquinha coisa. Tá? Então, se essa história do documento único de identidade, com a tal da biometria que o TSE implantou, ou seja, essa coisa já vem de longe, isso é projeto que vem de longe, tá? Tudo bem, Marcos? Se essa coisa for implantada realmente, sabe o que vai acontecer? Nós estaremos fritos. Nós estaremos sob controle total de uma Matrix Tupiniquim. Muito eficiente. Muito eficiente. Não é à toa, sabe, que a China está querendo implantar aqui sistema. Não é que a China queira, né? Mas gente ligada ao governo, aos governantes, aos oligarcas. E eu não estou falando aqui de Jair Bolsonaro, por favor, né? Porque eu não sei ainda qual é do Jair. Não sei. Não sei. Tá? Porque uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Né? A gente vai saber depois de um ano de governo, 2 anos, nós vamos saber quem é Jair Bolsonaro como presidente da República. Né? Eu já tenho críticas em relação a alguns projetos do Paulo Guedes, por exemplo, dessa história do Pacto Federativo, que na verdade vai nos remeter de volta à velha República, onde se dá muito poder financeiro para os estados e municípios, que é o que nós queremos, evidentemente, mas sem as contrapartidas exigidas pela federação para o equilíbrio sistêmico e sem a modificação estrutural de cada estado e de cada cidade. Sabe? Porque eles vão poder arrecadar, sabe? E continuar com a sua boa vida, né? Em termos de funcionalismo público, estrutura pública, políticos, funcionários públicos, gente que depende do Estado, gente que depende do Estado como um todo, né? É o Estado e o município. Não é por aí, gente. Não é assim que se faz uma reforma federativa. Nós vamos voltar para a velha república. Não. Vamos voltar para as oligarquias, dar força para o desenvolvimento das oligarquias estaduais? Não. Está errado. Tudo que eu vi do projeto do Guedes até agora é nesse sentido. Pode ser que tenha alguma coisa, alguma providência acessória que eu não tenha visto e que exija o equilíbrio sistêmico, sabe? Que exija contrapartidas dos estados e municípios. Nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para contribuir, para fazer a coisa certa. Então, a crítica que eu faço ela é construtiva, não é contra o governo, é a favor do Brasil. Tá? Muito bem. Então, meus caros, é muito grave tudo isso que está acontecendo, porque o TSE vai ficar com um poder absoluto, tá, sobre nós e ninguém vai mais conseguir desmontar esse sistema. A urna eletrônica vai continuar existindo, vai ter o documento único que é para facilitar a vida de todos, entre aspas, mas na verdade é um controle tipo Matrix mesmo. Tá? Todo o governo vai controlar a vida de todos. A Receita Federal e todos os demais órgãos federais já têm
equipamentos de controle informático, tipo Matrix, que estão sendo incrementados, estão sendo desenvolvidos, são supercomputadores e que vão, eles já sabem quanto é que se gasta no supermercado. Esse negócio de CPF na nota é para realmente saber quanto é que você está gastando. Te dá um doce e depois vai te tirar tudo, sabe? Como é que você gasta tanto no mercado se o teu padrão de renda não é suficiente para isso? Gasta no mercado, gasta em outros lugares, etc. Seu padrão de gastos não corresponde com o seu padrão de renda. Ah, mas eu coloquei o CPF do meu amigo, da minha namorada, da minha esposa, não sei o quê. Não interessa. Não interessa. Não tem justificativa. Eu não dou meu CPF para ninguém. Não dou mesmo. CPF na nota? Não. Mas já se viu um negócio desse? Tem que abaixar o tributo. Tem que diminuir o custo do Estado. Isso eles não fazem. Não adianta mandar só cargos em comissão embora. Ah, vamos economizar 200 milhões de reais. Show de bola. Gostei. Muito bom. Mas isso aí é uma gotinha no meio dos trilhões que se gastam nesse país com o custo da máquina e não sobra dinheiro para nada. Não sobra dinheiro. Por isso que precisa reformar a Previdência para ver se consegue economizar um pouco. 1 trilhão em 10 anos. 10 anos. 1 trilhão é um número fantástico, mas divide ele por 10, quanto é que vai dar? 100 bilhões por ano. O nosso déficit já está em torno de 150. Só o déficit anual, fora o que nós já devemos. Fora o serviço da dívida, o custo dos juros. Como é que você fecha uma conta dessa? Ah, vamos vender todas as estatais. Opa, tudo bem, eu sou um privatista, mas alto lá, vamos ver como é que vai ser vendido isso, para quem vai ser vendido. Né? Tem que reestruturar o país. Não adianta simplesmente eu estou com um monte de dívida em casa, vou vender a geladeira, a televisão, vou vender o sofá, vou vender a cama, etc. Mas o meu padrão de gastos continua o mesmo. Eu consegui sair do cartão de crédito, consegui sair do cheque especial, mas o meu padrão de gastos continua o mesmo. E aí o que vai acontecer? Eu vou voltar, em poucos anos, a estar devendo a mesma coisa que eu estava devendo antes. É simples assim. A economia de um país usa a mesma razão, a mesma lógica da economia doméstica. E não sou eu que digo isso. Economistas liberais já diziam isso, como o Ludwig von Mises, ou aquele outro austríaco, Friedrich von Hayek, né? No seu livro O Caminho da Servidão, ele falava isso. Quando a economia simples de se entender por qualquer dona de casa se tornou em econometria, acabou, a coisa passou a ser essencialmente tecnocrática e aí nós ficamos entregues a uma matrix que nós sustentamos com o nosso trabalho. Por isso nós temos que reformar o país. Mas de imediato, então, quero dizer, nós vamos encerrar daqui a pouquinho, porque nós estamos aqui há 40 minutos. De imediato eu quero dizer para vocês, tá, quais são as providências que nós temos que tomar. Então, eu estou conclamando você, conclamando o brasileiro, o povo brasileiro. Vai para a rua? Vai, eu também vou. Maravilha, vamos lá, vamos gritar, vamos fazer, vamos para as redes sociais, tá? Mas eu quero que vocês entendam que é necessário atacar a causa principal. Esta causa principal agora, de forma imediata, é transformar o TSE numa agência federal eleitoral. E para isso precisa fazer uma PEC que altere isto. Boa noite, Salé, tudo bem? Ok, Ricardo, tudo tranquilo? Precisa fazer uma PEC. E quem é que pode fazer PEC? São os nossos deputados e senadores. Então nós temos que pressionar, porque eles são os nossos empregados. Eles nos representam. Ah, mas eu não votei nesse ou naquele. Não interessa. Eles são os nossos empregados, eles são os nossos representantes do povo brasileiro. Ok? Então nós temos que ir em cima deles, nós vamos fazer isso via convergências também, via transparência eleitoral,
vamos produzir uma proposta de PEC, tá? Mas já comecem a trabalhar essa hashtag, vamos colocar assim, no Twitter, no Facebook, enfim, aonde for necessário. Tá? Vamos trabalhar fim do TSE, hashtag fim do TSE, hashtag Agência Federal Eleitoral, tá? Ou seja, para poder transformar o TSE numa agência eleitoral essencialmente eleitoral. Tá? Chega de tribunal. Tribunal é para o judiciário, não é para o sistema eleitoral. O juiz não tem que administrar a eleição, o juiz é do judiciário. Que confusão é essa? O TSE se coloca, o sistema eleitoral, aqui o Tribunal Superior Eleitoral, se coloca como, ao mesmo tempo, legislativo, porque legisla, né, faz normas absolutamente estúpidas, completamente diferentes da Constituição, completamente diferentes da própria legislação aprovada no Congresso, né, faz resoluções que são totalmente questionáveis, discutíveis. Mas como é que vai discutir isso se os próprios juízes do TSE compõem o Supremo? Quer dizer, não dá, né? Então tem que acabar com essa história, ok? E essa é uma das pautas. A outra pauta é a questão das urnas de lona para 2020. Tá? Temos que lutar muito por isso. E percebam que, ao atacar isto, nós vamos estar destruindo o centro de poder dessa gente que quer realmente dominar o país. Ao tirar o processo eleitoral das mãos, do controle dessa gente, e passar para um controle civil e não do judiciário, nós vamos conseguir fazer com que as coisas se acertem novamente. Tá? Ainda que esteja sob esse modelo de república federativa, mas é um resgate que a gente faz, dá uma parada, um break, né, em cima dessa história do que eles querem fazer conosco. Tá? Nós simplesmente tiramos, né, damos quase que um nocaute, né, não é um nocaute definitivo ainda, mas é um bom jab, né, um bom upper, né, no queixo dessa gente aí, que vai derrubar e vai permitir que nós possamos avançar nos processos de transformação do país. Em relação ao Supremo, também podemos fazer alguma coisa, sim. Nós temos que pressionar pelo impeachment coletivo dessa gente. Impeachment coletivo, porque nenhum deles demonstrou que tem espírito republicano. Ah, mas ele cumpriu a Constituição. Ele cumpriu a Constituição quando é benefício dele. Eles julgam. Quer ver uma coisa? Seu Edson Fachin, dias antes de julgar o meu pedido de candidatura à presidência da República, assim com mais 40 pedidos por meio da UNAJUF, União Nacional dos Juízes Federais de Primeira Instância, dias antes ele usou o tratado internacional assinado pelo Brasil, o Tratado do Pacto de São José de Costa Rica, né, para inocentar o Lula, para livrar a cara do Lula. Usou o tratado, dizendo que ele não pode ser preso. Como não pode ser preso? O tratado não fala em nenhum momento de que a prisão de um político que roubou se mistura com prisão política. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele roubou, sabe? Ele cometeu uma série de crimes. É réu em 7 processos. Já foi condenado em 2. Quer dizer, não tem mais o que fazer. Né? Vai ter que apodrecer na cadeia. Sabe? É o mínimo que se espera, é o mínimo. Porque ninguém vai conseguir recuperar os 8 trilhões de reais que foram desviados ao longo de 14 anos. Tá? 8 trilhões segundo dados da Fiesp, dados de outros organismos. Eu não consigo imaginar como é que se consegue desviar 8 trilhões de reais. Muito bem. Então nós temos que trabalhar em cima dessas pautas. Sabe? Supremo Tribunal fora STF. Não adianta, não podemos acabar com o Supremo. Nós temos que mudar a cara do Supremo, sem dúvida nenhuma. O Supremo tem que voltar, ou melhor, se colocar
como uma Corte Suprema para julgar assuntos essencialmente constitucionais e não ser um tribunal de instância, a última instância. Isso é um equívoco, um erro extraordinário que provoca 100 mil processos por ano que chegam lá. Evidentemente que 11 juízes não tem como trabalhar nisso. Então aí veio o Toffoli e diz: nós somos a corte que mais trabalha no mundo. Que com 100 mil processos por ano, dá para dizer isso, sem dúvida, né? Agora, trabalha a favor de quem? É uma pergunta que tem que ser feita, né? Tanto eles se sentem incomodados que agora eles abriram um processo que não cabe à corte, inclusive, não é atribuição da corte, não é atribuição de investigação, não é atribuição de polícia, sabe? A corte é uma atribuição de julgar questões constitucionais e abriram um processo, um inquérito contra 16 parlamentares que estão criticando a corte, que estão falando. Isso fere até mesmo a cláusula da imunidade parlamentar enquanto no exercício da sua função na Câmara, no Senado, enfim. Ora, é absolutamente, sabe, tem que fechar o STF e deixar 3 instâncias. Não, o Marco Antônio, tudo bem, meu caro? Não é, o STF não precisa ser fechado, ele tem que ser modificado para uma Corte Constitucional Federal. Tá? Ele tem que ser modificado, tem que existir uma corte que trata das questões da Constituição. Isso existe no mundo inteiro. Tá? Então, não é possível fechar, ficar com... Na verdade, nós precisamos da instância local, né? Os federalistas defendem isso, uma instância local, que é com um juiz distrital, né? Que é eleito pelo povo, inclusive, tá? Tem várias circunstâncias, vários quesitos para que esse juiz seja eleito, né? Isso tudo pode ser visto dentro das páginas federalistas, enfim. Os recursos podem ser encaminhados para uma Câmara de Apelações, composta lá por 3 ou 5 desembargadores, teria várias câmaras distritais ou regionais dentro do Estado, né? Para evitar acúmulo de processos, uma boa distribuição da justiça, a justiça estadual, né, a justiça estadual de primeira instância e a justiça constitucional, tá? Ou seja, a Suprema Corte do Estado. O que decidiu ali, acabou, sabe? Não tem que subir para a Suprema Corte Federal, a não ser que tenha violado o preceito constitucional. Aí sim. Só que, por exemplo, a Suprema Corte Americana, ela recebe em torno de 100 a 150 processos por ano. Aqui, a Suprema Corte Brasileira recebe de 100 a 150 mil processos por ano. Então, tem alguma coisa errada, né? Então, é preciso deixar destacar o trabalho da Suprema Corte ou do Tribunal Constitucional Federal, né? Ou da Corte Constitucional Federal, como queiram, para discutir, para deliberar questões essencialmente constitucionais. Tá? O resto, os juízes federais as cortes estaduais, Supremas Cortes Estaduais, é que decidem. Tá? Além do mais, dentro do projeto federalista, o Supremo Tribunal Federal vai ter os juízes eleitos dentro da própria magistratura, sem indicação de políticos, como políticos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Tá? Tem que parar com isso. Mas é equilíbrio dos 3 poderes. Não, infelizmente, isso aí é uma bagunça, né? É uma suruba me perdoe a palavra, né? Dos 3 poderes, sabe? Isso não é possível continuar um negócio desse. Tá? Mas os Estados Unidos faz isso. É raro, está errado o sistema. Tem alguns erros, tem algumas decisões bastante controversas, né? A favor da federação contra os estados. Tá? Então, fica acima daquele jogo. Ou é republicano ou é democrata. Se for democrata, então, eles querem o domínio federal total sobre tudo, né? Desrespeitar, inclusive, a autonomia dos estados. Que é da linha de pensamento de uma ala mais à esquerda. Né? Eles querem que o Estado domine tudo. Já a ala republicana já quer menos impostos e autonomia para os estados, mas nem sempre consegue ter o domínio da Câmara ou o domínio do Senado. Então é preciso ter o quê? Em vez de ficar submetido a um risco
democrático, vamos nos garantir na Constituição republicana, vamos nos garantir no republicanismo constitucional. Tá? Então é isso que tem que ser feito. E aqui no Brasil a gente não vai copiar os erros dos americanos, vamos nos inspirar nos acertos e fazer um projeto, como estamos fazendo, dentro do Brasil, para as condições do Brasil, para as assimetrias do Brasil. Ok? Bom, é isso, meus caros. Nós temos aí 7 minutos para as 9 horas. Eu vou encerrando por aqui. Eu creio que vocês já sabem ter o dever de casa como cidadão brasileiro, né? Dever de casa. Impeachment coletivo do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, tá? O fim do TSE, ou a substituição do TSE, ou a transformação do TSE numa agência federal eleitoral, tá? Remetendo para o judiciário todas as questões criminais, etc. Ah, é crime eleitoral. É crime, acabou, sabe? Ah, mas roubou um pão, né? É crime. Ah, mas era para comer. Mas é crime, gente. Não dá para justificar. Ele pode explicar, mas não justifica. É simples assim. Crime é crime. Ou você mantém a retidão, ou então você começa a relativizar. Permite a relativização, é aquela história, né? Deu um dedo, daqui a pouco quer o braço, quer tudo. Sabe? É assim que funciona. É a saga humana. Né? Então, e a outra coisa que tem que lutar com relação às urnas de lona, com cédulas de papel para as eleições de 2020, inclusive para testar, né? E ficar muito atento com relação a essa história do documento único de identidade com biometria, escambau, sob controle do Tribunal Superior Eleitoral. Isto realmente é um perigo, é o caminho da Venezuela. Tá? Isso não pode acontecer. Tá bom? E é isso, meus caros. Esse é o dever de casa, esses são os pontos, escolham um ou façam todos, mas cabe... Ah, mas somos poucos aqui. Não importa, são os poucos que mudam tudo. São os poucos que mudam o tudo. Apenas 3 ou 4 pessoas mudaram a história dos Estados Unidos. Em condições muito mais difíceis, eles não tinham internet, e para andar de uma cidade a outra, apenas 100 quilômetros, e o negócio era cavalo enfrentando animais selvagens, índios e bandoleiros. Quer mais? Meus caros. Então nós temos tudo para poder fazer, tudo para poder transformar o país. Só que é preciso de uma ação coordenada, direcionada, com foco certo. Senão a gente vai sair feito barata tonta, sabe? E os caras simplesmente vão continuar a fazer as coisas do jeito que eles sempre quiseram fazer. Tiramos a Dilma, as coisas mudaram? Pouquinho. Mas não mudaram do jeito. Continuam os 30 milhões de desempregados. Não, são 13. São 30 milhões, se não mais. Vão continuar desse jeito? Eu sou empresário. Eu sei como é que anda o nível dos meus negócios. Continua a mesma coisa. Mesma coisa, não mudou nada. Dificuldade continua a mesma coisa. Eu converso com todos os empresários. Tem problemas. Existem poucos setores que têm alguma reação. O resto está parado. Eu, se fosse o presidente, já teria feito uma revolução nesse país. Tá? Adotando medidas imediatas e falando todo dia com o povo. Todo dia, inclusive pelas redes de televisão. Ah, mas como é que eu ia conseguir? São concessões públicas. Eu quero 10 minutos e acabou. Vai falar tal ministro e vai dar o relatório diário do que ele está fazendo. É simples assim. E fazer. Sem o Congresso. Não precisa nem do Congresso para fazer muita coisa que é necessária fazer. Tá? Mas tem um caminho ainda adiante. Quem sabe um dia a gente chegue lá para poder fazer as mudanças. Mas nós não desistimos porque nós somos brasileiros que amam o país. E nós estamos aqui para fazer realmente tudo o que é necessário. Eu conto com você. Levante essas bandeiras aqui, que eu deixei claro. Vou escrever aqui embaixo, tá, para ficar bem claro quais são os 3, 4 temas aqui de alta relevância, porque estão identificados os inimigos e os grandes problemas que ameaçam a nossa vida.
Tem outros milhares de problemas? Tem. Mas esses aqui têm que ser enfrentados prioritariamente. Se nós não enfrentarmos esses problemas, pode esquecer o Brasil, #passaporte. Tá bom? Vamos em frente. Um grande abraço a todos. Cuide-se, ótimo final de semana e até a próxima. Logo nós voltaremos com as nossas lives todas as quintas-feiras. Um grande abraço.